Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Olá, sejam muito bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo, que vai ao ar toda terça-feira às 19 horas. Boa noite a todos, boa noite, amigos, boa noite, Ana Lu, boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Luzia, boa noite, Ana Lu, boa noite a todos vocês que nos assistem agora, que nos assistirão depois. É por causa de vocês que nós estamos aqui, de nós também, que nós aprendemos juntos, né? Verdade. Boa noite, Luzia. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, queridos amigos. Muito obrigada por vocês estarem aqui esta noite com a gente. E vamos lá, né? Mais uma noite de estudos. Isso, uma noite abençoada, iluminada. E para começar, boa noite, minha tia linda, tia Edila. Seja bem-vinda. Oi, tia Edila. Boa noite, tia Edila. Ilmíssima, tia, prima querida, boa noite. Boa noite. Gina, boa noite, seja bem-vinda. Outra prima querida, boa noite. Boa noite, família da Luzia. Boa noite. E vamos lá, família querida. E vamos lá orar para começar o nosso trabalhinho. Ana Lúcia, faz para a gente a prece de abertura? Faço sim. Queridos irmãos de jornada, vamos nos acalmar, a noite chegou, e uma certeza nós temos, é que Jesus está conosco para nos dar uma noite serena, de paz e de muitos esclarecimentos. Obrigada, Mestre Jesus, por mais esta oportunidade de estudo. Obrigada por esta noite, onde teremos a oportunidade de esclarecer um pouquinho mais os nossos espíritos que ainda são tão endurecidos. Permita, Mestre querido, que os teus ensinamentos possam estar guardados nos nossos corações e que nós possamos ser eternos divulgadores de tudo que estamos aprendendo durante esta jornada. Já que durante muito tempo nós tapamos os nossos ouvidos e os nossos corações para os teus bons conselhos. Que os nossos lares possam também ser harmonizados pelos benfeitores espirituais, que todos aqueles que convivem conosco também possam ser envolvidos pela vibração de caridade e de doçura. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. E vamos lá para o nosso programa de hoje. Hoje é com muita alegria que nós vamos falar sobre André Luiz, que todo mundo conhece, O Nosso Lar, né? O livro Nosso Lar, o filme Nosso Lar, e foi o espírito André Luiz que ditou, né, esse livro para Chico. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse espírito, suas obras. E quando ele apareceu para o Chico, em 1943, o Chico já estava psicografando já há uns 15 anos mais ou menos.
e principalmente, né, sob os mandos de Emmanuel, né, sob o comando de Emmanuel. E aí, nesse período, o Chico começou a perceber uma presença de um espírito diferente e que esse espírito optou por ser chamado de André Luiz. E ele não usou o nome da última encarnação para evitar polêmicas e até processos judiciais mesmos, né? Como aconteceu com o espírito Humberto de Campos, que a família, né, processou a FEB e por causa da publicação do Chico. E também muitos parentes ainda estavam vivos naquela época, parentes desse espírito. Então, ele preferiu ficar meio que com um pseudônimo. E, claro, e o foco tem que ser na mensagem e não no mensageiro. E ele disse ao Chico que ele trazia uma missão de relatar a própria experiência, né, após a desencarnação, para poder instruir e também consolar a nós encarnados, para que nós aprendêssemos com o exemplo dele e também aprendêssemos com os ensinamentos dele. Então, o espírito André Luiz ocupa um lugar muito importante na literatura espírita. E em uma das suas obras, ele nos trouxe informações valiosíssimas, muitas explicações sobre o que acontece após a desencarnação, o intercâmbio entre os dois mundos, né, o material e o espiritual. Nos trouxe informações que só agora a ciência vem desvendar, que a tecnologia vem descobrir. Ele já falava isso sobre micropartículas de internet, lá na década de 30, de 40, de 50. E nos livros de André Luiz se apresenta, ele apresenta como um espírito que desencarnou, né, com dificuldades, sofrendo no umbral, e que depois de muito sofrimento resolveu pedir ajuda aos benfeitores espirituais e a ajuda se fez. E assim ele foi acolhido na colônia espiritual, Nosso Lar, né, que nós acabamos conhecendo como Nosso Lar, e ali iniciou a sua jornada de recuperação e de serviço. E com esse lançamento do livro Nosso Lar, em 1944, André Luiz ele começou a transmitir, através da psicografia do Chico, do nosso querido Chico, esse conjunto de obras que formaria uma verdadeira enciclopédia da vida espiritual. Então, dessa série foram 13 livros, e depois ele fez mais uns 3, mais ou menos, 3 ou 4. Mas é a série que nós conhecemos, né? A série André Luiz. E o primeiro, mais conhecido, claro, né? O Nosso Lar, que virou filme, peça de teatro. Ele descreve essa colônia espiritual com um processo de recuperação dos espíritos após a desencarnação. Nos Mensageiros, ele aborda o trabalho dos espíritos em missões de auxílio. Nos Missionários da Luz, que é um dos que eu mais gosto, trata da reencarnação, mostrando o planejamento reencarnatório. E no Obreiros da Vida Eterna, ele descreve esses resgates, o socorro que os espíritos fazem os benfeitores, fazem aos espíritos sofredores. A evolução dos mundos também é extremamente interessante, que é também com parceria com o Emmanuel, ele faz essa ponte entre a ciência e a espiritualidade, mostrando a evolução biológica e espiritual. Esse livro tem muita ciência, e aí a gente percebe que naquela época, naquela década, eles já falavam de coisas que nós estamos começando nós, que eu digo a ciência, está começando a desenvolver agora, há pouco tempo. E a Vida Continua, que é o último livro, né, que fala sobre a continuidade da vida após a morte. E umas pessoas até dizem que esse livro tinha que ser o primeiro, né, e depois começar todo a relação. Então, e os principais, né, ensinamentos que ele nos deixa é a realidade da vida após a morte. Ele nos trouxe muitas informações, até então nós não tínhamos. O espírito continua vivendo em outra dimensão, interagindo, tem planos de trabalho, de estudo, de progresso. Ele fala de umbral, que é uma região de sofrimento, né, onde os espíritos de consciência pesada permanecem ali até que se libertam dessa consciência. Nos apresentou também a Colônia Nosso Lar, né, que todo mundo hoje em dia quer ir para a Colônia Nosso Lar, que é um lugar de amparo, de resgate, no plano espiritual. Nos fala da lei de causa e efeito, mostra como os nossos atos repercutem na nossa vida
carnal e na nossa vida espiritual e nas próximas vidas. Fala também da importância do trabalho, da caridade, o serviço ao próximo, né, apresentado como instrumento de elevação espiritual, e a integração entre a ciência e a espiritualidade. Esse é um grande lance também dessa obra. E André Luiz ele foi pioneiro ao abordar esses temas como perispírito, fluidos, bioenergética, reencarnação, sob um olhar científico, como é feito a conexão do espírito encarnante e a desconexão do espírito desencarnante. Então, tudo isso, todas as moléculas sendo ligadas, como é que funciona a explosão de energia, que há pouquíssimo tempo que a ciência conseguiu fotografar, né, na hora da fecundação, como explode, uma gama de energia solta, e eles conseguiram captar exatamente esse momento. Então, tudo isso já era falado. Então, a gente percebe que o espiritismo, né, tem a religião, filosofia e ciência, e aí a gente percebe que a ciência cada vez mais está corroborando, está afirmando, reafirmando o que o espiritismo vem dizendo já há 100 anos, há mais de 100 anos. É muito interessante. Então, hoje nós vamos estudar André Luiz. É o nosso tema de hoje do programa 181 na Web Rádio Cristo Consolador. Zé Mauro. Pois é, irmãos. Então, estudando André Luiz, que nos trouxe tantos ensinamentos, revelações em suas obras, através de psicografia do médium Chico Xavier. E vamos trazer alguns fatos sobre esse espírito que tem um grande trabalho na seara do Cristo, né? E eu vou explorar alguns relatos do livro Medicina e Ectoplasmia. Esse é um dos livros escritos pelo Dr. Paulo César Frutuoso, um médico que, como André Luiz foi, quando aqui encarnado, antes de se apresentar como André Luiz, e o Dr. Frutuoso diz que se encontrou no entendimento que vinha tendo como trabalhador de materialização de espíritos, cura, e um grande apoio com os ensinamentos enviados por André Luiz do plano espiritual. E como ele diz, sendo assim possível, que ele comparasse as observações de 2 médicos, testemunhas desses fatos de materialização e curas espirituais, instando esses 2 médicos em mundos diferentes, Dr. Paulo no mundo material e André Luiz no plano espiritual, né? E André Luiz, médico desencarnado, como a Luzia disse, ele descreve em vários de seus livros psicografados o que viu acontecer durante esses encontros mediúnicos aqui no plano material, né? Não só materialização e cura, mas ele vem no centro espírita e conta como é que é a visão dos espíritos que nos veem ali, né? Tudo isso, enfim. Então, ele observando do plano em que se encontra, o plano espiritual, descrevendo o que acontece nos trabalhos dos médiuns aqui na Terra, inclusive no caso aqui de materialização e cura, que é o assunto que o Dr. Paulo se detém. E o Dr. Paulo Frutuoso é médico, cirurgião geral, oncologista, dentre outros títulos, é do Hospital Pedro Ernesto da UERJ, e ele tem 40 anos de experiência trabalhando com materialização de espíritos e cura no lar de Frei Luís. Ele, inclusive, teve uma homenagem na Câmara como espírita kardecista e tal. E ele confronta as informações do Médico do Espaço, que nos traz a confirmação da prática na Terra, segundo ele, da atuação dos espíritos, que atuam conosco através dos médiuns, né? E como ele diz, as informações de André Luiz em suas obras alcançam níveis assombrosos a serem aproveitados pela nossa medicina em futuro não muito distante. Como a Luzia falou, ele adiantou já muita coisa que viria a ocorrer aqui no nosso progresso, inclusive nessa área também da medicina, né? E ele vem nos trazer, então, no primeiro capítulo desse livro, o título já deixa claro do que ele trata, né? Quem é André Luiz?
E ele começa falando, como todos já sabemos, a Luzia já citou, é um pseudônimo, né, André Luiz, não era o nome real dele quando ele esteve encarnado. E ele usou isso nas suas obras, e como está nas primeiras páginas lá do Nosso Lar, refere-se à sua personalidade, aquela personalidade que ele foi na última encarnação, como tendo sido médico e conseguiu organizar um lar, ele tinha esposa, filhos, a família, né? Ele diz até que alcançou uma situação estável, que garantiu uma tranquilidade para a família, e que ele não gostaria de criar transtorno para essa família, né? Como a Luzia citou aí, ele, quando ele escreveu Nosso Lar, para a gente ter uma ideia, ele morreu em 1934, e o Nosso Lar foi de 1944, então a família dele ainda estava por aqui, né? Então o livro traz ainda um comentário muito interessante, com um depoimento do próprio Chico Xavier, onde ele cita que, claro, todos esperavam que o autor usasse o nome da última encarnação, né? Como fazem alguns espíritos que nos passam grandes ensinamentos, como, por exemplo, Bezerra de Menezes, que viveu aqui a última encarnação de luz, onde se iluminou, podemos dizer assim, como Bezerra de Menezes. Não vou dizer a última, pode ser que ele esteja por aí, vindo como missionário, né? E ele nos manda mensagens como Bezerra de Menezes. Mas Chico conta que certa vez estava em desdobramento, né? E ele saiu do corpo, como a gente sai no sono, e ele encontrou com o André Luiz, o médico estava ali à sua frente, e ele disse que, para não criar problemas, como a Luzia falou, e teve o caso de Humberto de Campos, que a família queria os direitos dos livros, enfim. Aí o Chico perguntou, ele falou, então eu vou usar um pseudônimo, um outro nome. E o Chico perguntou que pseudônimo ele usaria. E ele lembrou do nome de um irmão do Chico Xavier. Parece, no livro ele cita até que ele estava dormindo na mesma casa onde ocorreu o encontro dos espíritos do Chico e o de André Luiz. Aí ele falou, então eu vou usar André Luiz. Disse que usaria esse nome. Bom, voltando ao livro Nosso Lar, o médico se apresenta como André Luiz, ele confessa que ao examinar atentamente a si mesmo, após chegar ao plano espiritual, e está já equilibrado, né? Algo fazia experimentar a noção do tempo perdido com a silenciosa acusação da consciência. Vejam só, quando ele chegou lá, né? Teve esse processo, contam que ele ficou um tempo no umbral, a Luzia falou disso, acho que vai tocar ainda no assunto, mas aí eu trago aqui a experiência descrita por Emmanuel no prefácio do livro, que diz o seguinte: a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a nossa própria consciência. Então, Emmanuel está nos dizendo, né, que quando a gente chega no plano, é aquilo que a gente fala, a consciência se abre, né, a gente enxerga um monte de coisas, principalmente as besteiras e os erros que cometemos aqui. E o Emmanuel continua, finalizando esse trecho, dizendo: a terra é oficina sagrada e que ninguém menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Entendemos aí que Emmanuel está nos dizendo que André Luiz sentiu o peso da consciência, né? Que sentimos quando chegamos no plano, como falei, e deixamos de aproveitar algumas coisas para o nosso crescimento, dos nossos irmãos, evolução, enfim, enquanto nessa vida encarnada. Então, fica aí para a gente prestar atenção. Ana Lu. Vamos lá. Quando falamos de André Luiz, não falta material, né, para a gente pesquisar. Eu acho tão interessante quando a gente pode estudar tudo que ele trouxe para a gente, porque a gente consegue ficar junto com o André Luiz, né? Porque ele teve as dificuldades dele, então a gente consegue compreender as dificuldades, as curiosidades, né? Eu acho muito interessante que nos livros
ele está olhando e normalmente ele está com um benfeitor que fala assim: eu entendo a sua curiosidade, espera aí, aguarda um pouquinho aí que eu já vou te explicar. E eu sempre fico me imaginando ali também, chegando no plano espiritual, tendo oportunidades e falando, mas por que é assim? E querendo saber muita coisa, descobrir esse novo mundo, né? Eu trouxe para a noite o livro Respostas da Vida. É um livro que provavelmente poucas pessoas têm a oportunidade de ler. O livro é uma psicografia do nosso amado Chico Xavier pelo espírito André Luiz. E é muito interessante que no prefácio do livro nós encontramos uma mensagem do Emmanuel. E nesse prefácio nos é dito o seguinte: a vida responde sempre às nossas indagações. Muitos companheiros, endereçando inquirições ao nosso amigo André Luiz, inspiraram a ele a formação deste livro que lhe reúne as respostas, especialmente no que se refere à iluminação íntima e relacionamento comum, relativamente à nossa melhoria espiritual. E esse livro tem diversas mensagens muito interessantes, é bem tranquilinho de ler, mas eu trouxe a lição 2, que é intitulada Ganhando Resistência. E nós vamos ler, vamos destrinchá-la aqui e vamos comentar sobre ela. Ela inicia assim: reconhece você que a sua resistência precisa aumentar. Aí a gente já olha e fala, sim, muito, muito. Para tudo, né? Por isso mesmo, não despreze o esforço no bem algum, tanto a mais além do nível. Se o trabalho parece estafante, suporte mais um pouco as dificuldades em que se lhe envolvem os encargos. Onde lhe pareça já haver exercitado o máximo de humildade, apague-se um tanto mais em favor de outrem para que o seu grupo alcance a segurança ideal. Demonstre um pouco mais de paciência nos momentos de inquietação e evitará desgostos incalculáveis. Esse é o primeiro trechinho da nossa mensagem. Então, nós constatamos que as orientações do André Luiz, eles servem para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. Não importa a nossa profissão, se nós temos família, se não temos família, se somos cristãos ou não. São mensagens práticas. Nós vamos lembrar que Jesus nos ensinou aquele famoso BIP, a benevolência, a indulgência e o perdão. Eu lembrei muito do BIP quando eu fui lendo essa mensagem, porque esse é o caminho para a humanidade encontrar a paz. Mas o que fazemos pela nossa paz interna? Eu acho que esse título, quando ele acredito que ele tenha escolhido, né? Não sei como foi, Ganhando Resistência. Ou seja, ele pensou nas dificuldades em querer passar para nós, olha, aguarda um pouquinho, tenha um pouco mais de sabedoria, tenha um pouco mais de paciência. E o que você está fazendo pela sua paz interna? Porque muitas vezes a gente está desejando que tudo ao nosso redor fique bem, fique calmo, mas por dentro nós somos, assim, verdadeiras tempestades, um vulcão em erupção. E aí a gente não consegue muito se alinhar, entender o que está acontecendo. E daí a mensagem, ganhando resistência. Se não encontrarmos a paz em nós mesmos, como nós poderemos contribuir para um orbe feliz e equilibrado? Por isso é que ele fala que a gente precisa ganhar resistência. E ganhar resistência demanda o nosso esforço. Demanda nós pararmos e nos reprogramarmos. Como eu posso hoje ganhar mais resistência? Porque assim, todos os dias nós temos aí um desafio. Todo mundo.
É no trabalho, é na família, é no trânsito, as questões econômicas, enfim, cada um pensa aí no que precisa ganhar mais resistência. E aí a gente precisa o quê? Ir nos melhorando e buscando soluções para que a gente possa, assim, ok, hoje eu estou alinhado, hoje eu estou bem, então vamos lá, para mais um dia. Certamente é mais fácil falar do que praticar, né? Muito mais fácil, porque quando chega a hora de nós colocarmos em prática, aí é que a gente vai mostrar se a gente só vem aqui terça-feira, 19 horas, escuta, entra por um ouvido, sai pelo outro, ou se a gente realmente... eu lembrei. Eu lembrei do que foi trazido neste programa, da lição do André Luiz, da lição do Emmanuel. Somente através das experiências em sociedade é que nós vamos lapidar os nossos espíritos. E é muito interessante porque ganhando resistência. Então, não tem uma outra forma, não tem como a gente fugir. O André Luiz, ele nos diz, reconhece que a sua resistência precisa aumentar. Eu marquei isso logo no início. Então, primeiro a gente precisa reconhecer que a nossa resistência precisa aumentar. Não é uma pergunta, mas é uma afirmação que faz muito sentido quando nós analisamos tudo o que acontece à nossa volta. E Jesus nos disse, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Então, eu acho que o título que o André Luiz trouxe nessa mensagem, né, ganhando resistência, está exatamente em consonância com o que Jesus nos disse. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo e resistência. Com você, Luzia. E tudo que a gente precisa, né? Bom ânimo e resistência para poder passar as intempéries. Mas vamos lá. André Luiz, né, como nós já falamos, né, começa com o nosso lar, nos trazendo, descortinando, né, a vida após o túmulo. E depois sobre de ter ensinado tanta coisa em alguns livros, missões, socorro, ele vem com um mundo maior, no mundo maior, que é o 5º livro, e onde ele aborda de forma mais profunda esse mecanismo da mente e da vida mental, que também é muito importante para o nosso dia a dia, até para a gente poder pegar musculatura, né, mental e poder seguir. E ele é orientado nesse livro pelo instrutor Calderaro, porque, como foi falado, cada livro ele vem com um instrutor porque ele é muito curioso. E quem pergunta quer saber, e ele queria saber. Então, sempre tinha um instrutor que ia orientando, e essas experiências que ele vem passando nos livros para a gente. E aí ele mostra a importância do pensamento, das emoções, da vontade na construção da realidade espiritual de cada um de nós. Porque tudo começa no pensamento. Então, por isso, um livro dedicado a essa energia mental, ao foco mental, ao nosso pensamento. O livro tem como tema central exatamente isso, a mente como força criadora. E o pensamento, ele é energia viva, ele molda tudo, ele é matéria. Então, nós pensamos e a coisa se constrói. É pelo pensamento que é essa energia viva, que ele molda o perispírito, e o perispírito vai realizando todas essas suas funções, e também o ambiente ao redor. Cada espírito carrega consigo o mundo íntimo, que reflete o seu estado mental. O que nós exteriorizamos é exatamente o que passa aqui, na casa mental. E também o livro nos mostra as consequências sobre o que pensamos e automaticamente sobre o que criamos. Porque nós pensamos, nós sentimos. Se a gente pensa bem, a gente sente bem. Se a gente pensa mal, também o coração vai sentir mal também, e automaticamente a nossa fala vai refletir isso. E o espírito que cultiva ódio, vingança, ciúme, egoísmo, fica ali aprisionado e cria, pelo seu próprio pensamento, uma prisão para si mesmo, um sofrimento para si mesmo. E quem cultiva o amor, a fé, ao contrário, né,
cria também um ambiente de harmonia, de elevação, também tudo pelo pensamento. E nesse livro, André Luiz, ele acompanha esse calderário nesse atendimento a espíritos desencarnados e encarnados em desequilíbrio mental. Aí, vários exemplos mostram que muitas doenças psíquicas e físicas que têm a sua origem no espírito, refletindo desequilíbrios do espírito, que esse espírito carrega de experiências atuais ou de experiências anteriores, e que não foi depurado, não foi bem aprendido e que acaba criando danos. Mostra também a integração entre a ciência e a espiritualidade. E o livro também traz explicações sobre psicologia, psiquiatria, à luz do espiritismo, né? Claro. E nos explica também a diferença entre cérebro e mente, que a mente é importantíssima e pertence ao espírito. E o cérebro, ele é físico. E nos traz um estudo profundo também sobre a força do pensamento contínuo, mostrando como ele cria laços. Se for um pensamento contínuo positivo, ok, mas se não for, pode criar, inclusive, obsessões. E se for coisa boa, né, um pensamento contínuo de bem, pode até trazer a cura. Nós somos o que pensamos. O pensamento, ele é tão real quanto a nossa ação. Ele renova a nós intimamente. Então, e essa renovação começa pelo pensamento, pela educação do pensamento, da mente e automaticamente dos nossos sentimentos. E nesse livro, André, ele se aprofunda nesse estudo psicológico e mental, né, de cada um de nós, nos preparando para compreendermos a ligação entre o espírito, a mente e o corpo. E esse é considerado um dos livros assim, mais filosóficos e psicológicos da coleção André Luiz. E foi o pioneiro também a abordar a psiquiatria espiritual, a força criadora da mente, muito antes desses conceitos se tornarem populares. Então, resumindo, no mundo maior, mostra a verdadeira libertação do espírito, que começa com o controle, a educação, a administração dos nossos pensamentos, para que eles se elevem, para que nós possamos fazer as conexões corretas, porque a mente, ela é a matriz, ela é a origem de tudo que há dentro de nós e que tudo que há e que nós exteriorizamos para o mundo. Então, esse despertar, desse gerenciamento, ou seja, nós gerenciamos o nosso pensamento, não são eles que gerenciam a nós. Porque se a gente perceber, a gente deixar a mente vazia, ela vai para onde não deve. Então, a gente tem que ir lá, puxar para onde realmente ela tem que estar, fazer as conexões corretas, para que nós possamos qualificar os nossos pensamentos. Pensemos nisso, né, Maura? Bom, então, continuando, né, baseando-se ainda no livro do Dr. Paulo Frutuoso, com relação à última encarnação desse espírito médico, que preferiu se denominar como André Luiz, existe uma hipótese defendida nas obras espíritas, em algumas obras, e é que André Luiz possa ter sido Carlos Chagas, que foi um grande biólogo, médico, sanitarista, infectologista, pesquisador, cientista, que todos nós conhecemos, ou pelo menos já ouvimos falar, né, em Carlos Chagas. E a hipótese dele ter sido Carlos Chagas é sustentada também por Valdo Vieira, que foi parceiro de Chico Xavier durante algum tempo, inclusive na psicografia de alguns livros. E é curioso que o livro Evolução em Dois Mundos foi escrito pelos dois, né? O André Luiz dava um capítulo para o Valdo Vieira e o outro capítulo ele se apresentava ao Chico Xavier, que estava em cidades 500 quilômetros de distância, um em Pedro Leopoldo e o outro em Uberaba. Foi mais uma grande prova que Chico Xavier deu de que a mediunidade não é coisa da cabeça do médium, né? Não seria possível isso. Mas voltando a Carlos Chagas, né, vale evidenciar a grande experiência desse médico até para a gente entender o conhecimento que André Luiz levou daqui, né? Enquanto ele esteve encarnado,
Carlos Chagas viveu de 1879 a 1934, e pelo trabalho que fez, que se tornou célebre por grandes realizações na área da saúde, dentre elas a pesquisa com relação à doença de Chagas, que recebeu esse nome em homenagem ao seu descobridor, que estudou lá, descobriu que o besouro mordia as pessoas e tal. E eu tive numa cidade no interior de Minas, vi pessoas ainda com doença de Chagas, quase paralisados na cama. É muito triste. Mas já existe tratamento, né? Além de outros importantes trabalhos realizados também por Carlos Chagas, a forte campanha contra a malária, quando integrou a equipe de Manguinhos, foi responsável pela campanha em toda a Baixada Fluminense, que foi atacada terrivelmente. Foi chamado para combater a gripe espanhola, que matou 15 mil pessoas na cidade do Rio de Janeiro, e ele chefiou a campanha contra essa epidemia também. Quer dizer, enfim, um médico, um cientista, pesquisador, que naquela reencarnação levou muita experiência, como eu disse, quando partiu para o plano espiritual. E, na nobreza de seu espírito, se apresentou como André Luiz, a nos trazer o outro lado da experiência da medicina, né, dos espíritos, e nos trouxe também, André Luiz foi o primeiro que nos trouxe aquelas realidades do plano espiritual, tem até aeróbos lá, né, e todo mundo se assustou com essas coisas. Bom, e como está descrito no nosso lar, o espírito médico sofrera na sua encarnação uma grave oclusão intestinal, causou um tumor maligno, ele morreu de câncer, e que seriam causas kármicas, né? O espírito médico Henrique de Luna, que atende André em nosso lar, conversa com ele sobre o modo que ele tinha, parece que era meio exasperado, ao lidar com o próximo, meio sombrio, não tinha muita paciência. Isso capta vibrações destruidoras, né? Além de atos comuns, né? Tabagismo, alcoolismo, essas coisas, esses vícios que todos nós temos um pouquinho, né? E desencarnou dessa forma. Mas com relação ao pseudônimo utilizado, André Luiz, vale ressaltar que está escrito no prefácio do livro Nosso Lar, pelo principal guia de Chico, Emmanuel, né? Que, por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Ou seja, Emmanuel está nos dizendo aí, nos mostrando, que na humildade, André Luiz preferiu não se identificar, ele podia vir como aquele grande médico, até porque estava muito próximo ainda da reencarnação, mas ele teve esse amor em trazer os sentimentos, os ensinamentos, como se fosse um novo irmão, né? Um espírito desconhecido. E Emmanuel segue ainda dizendo que é por isso que eles, na espiritualidade, não podiam apresentar o médico terrestre, o autor humano. Claro que lá eles sabiam quem foi ele, né? Sabem, né? Mas sim como esse novo amigo, novo irmão da eternidade, para trazer valiosas impressões para todos nós, né? E ele preferiu despojar-se de todas as convenções que nós temos aqui na sociedade, inclusive do próprio nome, para que ele viesse incógnito. E no lançamento do Nosso Lar, ele se tornou um clássico, depois que foi lançado, da literatura espírita, e fala sobre os primeiros anos de André Luiz, já comentamos aqui, e o Nosso Lar obteve o primeiro lugar entre os 10 melhores livros espíritas publicados no século XX, em pesquisa realizada em 1999 pela Candeia, Organização Espírita de Difusão e Cultura. Realmente foi um livro muito importante, como já falamos aqui, né? Inclusive para mim, que foi o primeiro que meu pai me deu para ler, eu comecei a ler, falei, não, pai, é muita coisa, tem ônibus, tem prédio, não. Aí ele falou, não, lê que esse é o primeirinho, é o mais básico. Eu falei, poxa, imagino que vem por aí. Mas, graças a Deus, estou aí, né? Então, ele nos traz muita coisa com relação, também nos livros, a esse tratamento e cura, né, dos encarnados. Nós que somos sujeitos a tantas moléstias do corpo físico e do espírito, né? E ele traz essa união
da ciência dos homens com a ciência dos espíritos. É através dele, de outros irmãos da espiritualidade que vem nos trazendo conhecimento, que auxiliam diretamente, intervindo na utilização da nossa mediunidade, naquilo que não podemos ou ainda não sabemos manipular, mas eles vêm e fazem o serviço utilizando o que nós temos para servir a eles como ferramenta. É isso aí, Ana Lu. Vamos lá. Tem um mundo novo a desvendar, né? E o André Luiz vai nos auxiliando. A gente nem desencarnou e ele já está ajudando a gente a se instruir, para quando a gente chegar lá não tomar um sustão, que nem ele. Então, assim, ele já está nos preparando, né? E nos dando resistência para o que a gente ainda não tem condições de compreender. Às vezes eu penso nisso, ainda tem tanta coisa para ser revelada à humanidade, mas, infelizmente, nós temos que fazer a nossa parte e merecermos, né? Termos condições de poder sermos abençoados com o que eles têm para nos mostrar. Mas, enfim, vai chegar o momento certo. Então, dando continuidade aqui à nossa lição, ganhando resistência. Ele diz assim: abstenha-se algo mais de reclamações, mesmo justas, no que se reporta aos seus interesses pessoais, e observará quanta simpatia virá ao seu encontro. É tão pertinente o que ele escreveu aqui, porque quem aqui nunca ficou reclamando e lamentando? E não resolve nada, não é isso? A gente, às vezes, acontece alguma coisa que o pneu furou, perdeu o ônibus. Pensa em qualquer coisa aí que aconteceu já com vocês, ou que aconteceu hoje, semana passada, e a gente fica ali falando, mas por quê? Não sei o quê, nananana. Nós estamos desperdiçando energia. Quando a gente reclama, a gente está gastando a energia e deixamos de focar em como resolver o problema. Na realidade, essa questão da reclamação, ela é uma condição de muitos seres. Quem nunca reclamou e quem nunca reclama. E verificamos na literatura espírita que reclamar só nos afasta das boas energias, além de fecharmos, né, os canais para que as boas intuições cheguem até nós. Então, como ele diz aqui, deixa a reclamação de lado. Continua a mensagem. Mostra um pouco mais de serenidade nos instantes de crise. Essa daí, então, né? Pega a gente. Serenidade no momento de crise. André Luiz, isso é difícil, hein? Aí ele fala, e você se transformará no apoio providencial de muita gente. Por isso é que eu falei que a gente primeiro precisa encontrar o nosso equilíbrio para depois a gente poder auxiliar o próximo. Senão fica aquela coisa, cego não guia cego. Se teremos apoio de alguém, se tivermos condição de auxiliar, vamos lá. Mas primeiro vamos apaziguar, né, tranquilizar aqui, serenar os nossos espíritos, né? E Jesus, ele nos guia, porque ele pertence à classe dos Cristos. A gente sempre fala isso aqui. Assim como temos o nosso guia espiritual também, que é mais evoluído justamente para que ele possa nos orientar. Então, essa questão de dar apoio, de orientar o outro, a gente só vai estar capacitado se a gente já tiver ok. Não está ok? Olha, não tenho muito como te ajudar nesse momento, vamos juntos, porque às vezes as pessoas querem ajudar e elas também não estão preparadas. E aí elas causam um tumulto. Continua a mensagem. Confie algo mais na proteção da bondade divina e conseguirá superar obstáculos que se lhe figuravam intransponíveis. O que ele fala aqui? A fé transporta montanhas. Ela vence as tormentas da vida. E aqui eu lembrei da passagem de Jesus acalmando a tempestade. Lembra? Ele está no barco, e aí tem a tempestade, e eu sempre me imagino nesse barco.
eu ia ser a primeira a falar, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Volta o barco lá para a areia. Nós somos assim. Quando as tempestades chegam na nossa vida, a gente fala, opa, a gente fica desesperado. E eu lembrei aqui da passagem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A gente tem que escrever essa frase e deixar sempre à nossa vista, né? Em algum cantinho, numa agenda, porque é algo dele dizendo assim, Jesus está dizendo assim, eu vou estar com vocês. Essa história de abandono é coisa dos seres humanos. O Cristo não nos abandona. Aconteça o que acontecer, ele está conosco. E aí eu volto lá no título dessa mensagem, ganhando resistência. Conforme nós vamos nos fortalecendo e ganhando resistência, a gente entra no barco e a gente confia no comandante deste barco. Continua a mensagem. Nos dias de enfermidade, aguente um tanto mais as dificuldades e você apressará as suas próprias melhoras de maneira imprevisível. Tolere um tanto mais as intrigas que, porventura, lhe assediam o campo de ação, sem lhes oferecer qualquer importância e defenderá sua própria felicidade com inesperado brilhantismo. E aqui ele diz assim, tudo passa. Eu acho que durante toda a mensagem, ele vem dizendo que a gente precisa trabalhar a nossa resistência, encontrar ânimo, coragem, e ele deixa bem claro, né, em cada trechinho aqui que foi lido, tudo passa, e passa mesmo. Pensem em tudo que vocês já passaram e assim, vocês olharam, eu também, né? Meu Deus do céu, como é que vai ficar isso? Como é que eu vou resolver isso? Passa o tempo e a solução chega e a questão conflituosa, angustiante, ela é resolvida. Então, nós precisamos ter sabedoria e serenidade para enfrentar os momentos de dificuldade. Confiante. Luzia. Vamos lá. O legado de André Luiz é imenso, né? Ele consolou milhões de pessoas que temiam a morte, mostrando que a vida continua. Ele inspirou o movimento espírita a aprofundar o estudo na vida mais além da mediunidade, da desobsessão, que ele também tem um livro que fala só sobre desobsessão. E, claro, obsessão e desobsessão, né, que andam juntas. E até hoje nós estudamos a série André Luiz, né, os livros de André Luiz, que ainda tem muita coisa a ser explorada. E ele fortaleceu também a nossa fé raciocinada, ao trazer explicações detalhadas, lógicas, sobre o intercâmbio entre os dois planos da vida, do sofrimento no umbral, ao aprendizado em nosso lar, ao serviço das missões espirituais, aos livros psicografados pelo querido Chico. Ele é um exemplo de regeneração, mostrando que ninguém está perdido e que o trabalho, o estudo e o amor são os caminhos que nos levam à libertação. E o seu legado é uma verdadeira cartilha de vida que nos traz não só informações, mas também traz esperança. E essa esperança vem junto com o conhecimento. Isso é assim, mostra como é, explica cientificamente, mesmo que depois, décadas depois, a ciência venha corroborar, venha comprovar, e assim nós vamos tendo cada vez mais a certeza que todo esse conhecimento, por mais nomes que nós coloquemos, ciência, tecnologia, religião, espiritualidade, na verdade é uma coisa só. Tudo é a lei de Deus. Lá na frente, daqui a alguns milhares de anos, quando nós estivermos com um grau evolutivo maior e maior grau de compreensão, nós vamos entender que a lei divina é que rege tudo isso.
nós ainda precisamos colocar em setorizar, né? Colocar em setores diferentes, mas que, na verdade, é uma lei só. Zé Mauro. Pois é, e como já foi dito aqui, né, esse trabalho, por exemplo, de André Luiz, que estamos estudando hoje, é muito importante, porque a nossa medicina vai evoluir junto com a medicina dos espíritos e futuramente nós teremos os chamados hospitais holísticos, né, onde médicos, como, por exemplo, o Dr. Paulo Frutuoso e muitos outros que estão atuando, mas hoje apenas em algumas casas espíritas. Mas aí nos grandes hospitais, né, estarão trabalhando junto com esses trabalhadores. Também os espíritos de luz trabalham nos hospitais hoje, mas será uma coisa institucionalizada, né? Todos nós saberemos, isso virá à tona, e claro que esses hospitais deverão funcionar conjuntamente com o tratamento dos médicos da Terra, que são necessários para nós, por isso Deus nos envia, à medida que progredimos moral, espiritualmente, intelectualmente, sempre recebendo missionários encarnados que nos trazem novos progressos na medicina da Terra, né? Que precisamos também progredir aqui, como também nesse contato e nessa utilização do trabalho desses espíritos que vêm aqui nos ajudar, fazendo essas cirurgias espirituais e tratamentos que nós ainda não conhecemos. Nesses hospitais holísticos, então, teremos, ao mesmo tempo, o tratamento da medicina dos espíritos, né, e a dos médicos. Vai ter o horário que o médico vai visitar o quarto, vai ter o horário que o médico vai lá, todo mundo sabe que está dando um passe de cura, que vai ser feita alguma intervenção. Isso é o futuro. Isso tudo nós devemos agradecer muito a esses irmãos que nos mandam esses ensinamentos, e tudo será de acordo com a vontade do Pai e sobre o comando e controle do nosso governador espiritual, Mestre Jesus. Sempre. Vamos lá, então. O final da mensagem nos diz assim. Agora vem assim uma coisa bem... Um recado final que ele deixa bem claro. Você vive no mundo em meio de provas e lutas, desafios e necessidades, ao modo de aluno entre as lições de que precisa na escola, em favor do próprio aproveitamento. Aprenda a suportar os convites ao bem dos outros e você ganhará os melhores valores da resistência. Então, o André Luiz deixa muito claro para a gente que a prova não é de velocidade, ela é de resistência. Vai ter a medalhinha aquele que for mais resistente, aquele que souber dar o passinho atrás, aquele que reconheceu os erros, né? E precisamos, sim. Em algum momento nós vamos passar pela porta estreita. Então, eu acho que a mensagem, ganhando resistência, é exatamente isso. Quem ganhou resistência, passa pela porta estreita. Quem ainda estiver no passo de tartaruga, vai demorar um pouquinho mais, mas em algum momento vai passar. Então, esta noite, eu creio que a Luzia e o Zé Mauro, como eu, estão aqui com o coração cheio de gratidão a esse espírito tão amado. André Luiz, muito obrigada por você nos auxiliar a caminhar. Porque ele caminhou como a gente, né? O livro fala, ele foi médico, ele teve os erros, ele teve os acertos. Ele é gente como a gente, foi gente como a gente. Eu não sei onde ele está agora, né? Mas então fica aqui a nossa gratidão ao nosso amado André Luiz. Gratidão mesmo, porque foram muitas informações. Ele deu uma guinada no estudo espírita, né? Que vinha por uma linha e ele falou assim, opa, peraí, vamos dar uma sacudida nisso, vamos trazer mais informações, e foi muito bacana. Gratidão mesmo. E espero que a gente tenha conseguido passar um pouquinho, mas muito pouquinho, do que é esse grande espírito e essa responsabilidade, né? Esse cuidado que ele teve conosco
E nós, né, gratos por todos esses ensinamentos e todo o cuidado. E vamos dar boa noite. Vocês querem falar alguma coisa, Ana Lúcia, Mauro? Não, vamos tentar conversar um pouquinho com os nossos amigos, que hoje temos um tempinho, né? Então vamos lá. Tia Edila, direto da Bahia. Direto da Bahia, terra boa. Agora isso, temos... Né? Essa é direto de Saquarema. Ótimo. Belo lugar também. E Regina é vizinha do Zé Mauro. Vargem Grande. Legal. Maria Isabel, boa noite. Oi, Isabel. Gustavo. Doutor Dalei. Até eu já estou indo com vocês, doutor Dalei. Nosso grande companheiro de trabalho, muitos anos. Abraço. Gustavo fala que Emmanuel confirma que na consciência estão gravadas as leis de Deus, como consta no Livro dos Espíritos. Verdade, está tudo gravadinho, né? A gente que não acessa, né? De preguicinha, né? E é o que ele declarou aqui quando ele disse que a gente chega lá e vem aquele peso na consciência. Eu sabia, a gente vai falar assim, eu sabia. Eu sabia, só não fiz, mas sabia. Luiz Vera, meu companheiro também lá na congregação. Olá, Luiz. Boa noite. Boa noite. Maria Clara, boa noite. Olá, Maria Clara. Minha amiga, quase prima ou irmã. Gustavo falando que Einstein ensinou que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Nunca vai voltar para a caixinha, né? Mas, como alertou Luzia, que sejam ideias novas. Exatamente. A gente tem que realmente administrar os nossos pensamentos. E a partir do momento que ele se abre, nunca mais a gente volta para a caixinha, é verdade. A gente não retrograda. Gustavo é um lorde, né, gente? Maria Isabel, gratidão por mais essa noite de aprendizado. Obrigado, Bel. Bel, você tem que agradecer ao André Luiz, né? Porque aqui a gente só está passando para vocês todo o trabalho que ele teve, né? A paciência, a curiosidade dele. Que bom que ele foi curioso, né? Que ele não se acomodou. A Gina também falando, gratidão a esse grande irmão, André Luiz, fui operada por ele, alcancei uma graça. Fantástico. Poxa. A Gina é do Tupiara. Tupiara também é um centro muito bacana. Sim, muito bacana. Já vi muitas curas. Eu já fiz cirurgia espiritual no Tupiara. É fantástico mesmo. Muito bom. Graças a Deus. E que graça, né? Não foi qualquer médico, não. Foi André Luiz que operou. Não é para qualquer um, não. Então a gente vê que ele está aqui, ó, grudadinho com a gente, né? Ele continua conta da gente. Eu já fiz tratamento lá, me preparando para uma cirurgia de hérnia. Muito legal. É um centro Temos sério. tantas oportunidades, né, para a gente poder se tratar materialmente, espiritualmente. Então a gente só precisa utilizar tudo isso, né? Se conectar, né, Ana? Não deixar passar essa oportunidade. Só. E a gente não ficando cada vez mais fácil, né? Conforme a gente vai estudando, a gente vai utilizando os instrumentos que a gente tem, né? Vai ficando mais fácil. O estudo nos traz entendimento, facilita tudo. Sim. Gustavo, grato por mais um programa instrutivo. E vamos orar para agradecer Maria Isabel também. Sempre ao André Luiz, que com o Nosso Lar me tornei... Nosso Lar é bacana. Mais uma, eu também declarei aqui, né, que comecei a ir. Foi o primeiro livro que eu li também. E realmente é muito estranho, né? Quando a gente lê
edifício, comida, a gente fica como assim, né? Aerópolis, eu me impressionei com Aerópolis, casa, flores. Ficou com Gustavo, vontade de andar de saudade de Aerópolis. você. A vida continua, né? A vida continua, é isso mesmo. Zé Mauro, você faz para a gente a prece de agradecimento, encerramento? Faço. Então vamos elevar os nossos pensamentos, abrir os nossos corações com muita gratidão, dando graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Senhor, que bom podermos estar aqui mais uma vez e trazermos esse Espírito tão maravilhoso, tão grandioso, que tanta informação nos traz e nos trará sempre. Agradecemos não só a Ele, como todos os outros que trabalham nessa seara do nosso Mestre, Jesus. Obrigado, Jesus, por ter o cuidado de tantos estarem vindo aqui nos ensinar, nos ajudar a progredir. E que saibamos recebê-los, respeitá-los e nos aproveitar corretamente de todos esses ensinamentos. Obrigado por mais essa noite, que possamos estar de volta na próxima semana. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Então, que tenha uma excelente semana, uma semana abençoada. E terça-feira que vem, 19 horas, Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo. Com carinho no coração que vamos esperar vocês. Beijos. Até lá. E não esqueçam de dar o like. Por favor, pessoal, vamos dar um like aí para ajudar a nossa rádio. Um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.